Fala aí, rapaziada, tivemos as quartas de final da Libertadores, pelo menos os jogos de ida, os confrontos brasileiros que nós temos, né? De um lado da chave nós temos o confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro, e do outro lado nós tivemos também o confronto entre Botafogo e São Paulo. Bom, o São Paulo, ele enfrentou o Botafogo, ele foi até o Nilton Santos ali, conseguiu jogar contra o Botafogo, conseguiu aguentar e sustentar ali a sua defesa a ponto de não ser vazado contra esse forte Botafogo. A estratégia do São Paulo foi essa, desde o início já com 3 zagueiros, né? Um esquema ainda não utilizado, que ainda não havia sido utilizado pelo Zubeldia, a primeira vez que ele utiliza esse esquema, né? De 3 zagueiros, ele utilizou nessa semana 2 vezes contra o Cruzeiro e agora contra o o Botafogo. Então ele foi assim contra o Botafogo, porque o Botafogo tem um ótimo poderio, tem uma qualidade ofensiva muito grande, jogadores ofensivos, rápidos. O quarteto ali do Botafogo é muito bom, Igor Jesus, Savarino, Thiago Almada e o próprio Luiz Henrique são muito bons, cada um deles com as suas características, mas todos eles são bem velozes, ajudam muito rápido, eles partem cortam linhas muito rápido, transição, drible e chute de fora de distância é muito bom. Então precisa ter uma aproximação mais, um cuidado a mais na defesa. Acredito que a tática do Zubeldia, a gente viu que deu certo, que o São Paulo não foi vazado, mesmo com mais de 20 finalizações que o Botafogo deu e apenas 3 ou 4 mais ou menos do São Paulo, mas a tática deu certo. O São Paulo veio com uma diferença modificada ali, conseguiu ali tirar a torcida, conseguiu com muito barulho fazer com que, e também o jogo do William Gomes contra o Cruzeiro no final de semana ali pelo Brasileirão deu as credenciais dele para que o Zubeldia confiasse mais no jogador e visse as qualidades e a característica fundamental para esses 3 zagueiros ali, que seria colocar o jogador como titular e tirar o Luciano, que havia feito umas atuações contra em momentos decisivos na própria Copa do Brasil, jogando ali a posição que ele joga, onde ele afeta bastante não só o clube, mas também o desempenho de alguns outros jogadores que preferem jogar nessa posição e jogam melhor, que é o caso do Lucas. Só que hoje o Lucas estava bem apagado, não conseguiu jogar muito, não conseguiu criar muito. Ele que é uma válvula de escape, né? A gente confia muito nele, que ele consiga prender a bola e dar as arrancadas dele, que a gente sabe que ele pode fazer isso, que ele consegue, que ele vai pra cima, ele faz as jogadas, ele dá a arrancada, ele vai, cria ali, abre espaços, né? Puxa a marcação, abrindo espaço para as pontas. Só que hoje eu entendo que um coletivo afetou um pouco a sua atuação, que foi o caso dos nossos laterais não subirem tanto, acredito por ordem do Zubeldia, se manterem mais defensivos, porque era necessário que enquanto o São Paulo tinha a bola e ia pro ataque, fazia a transição de ataque, o Rafinha, que tá na lateral direita, suba mais, o Wellington na esquerda suba mais para conseguirem atacar em número maior e conseguirem criar jogadas, fazer triangulações, abrir espaço, puxar marcação, fazer passar ali, fazer a linha de fundo para conseguir ter cobranças, cruzamentos por meio da área, e o São Paulo não conseguiu fazer isso. O São Paulo primeiro foi abafado, no primeiro tempo foi amassado pelo Botafogo, e ali com a defesa atuando muito bem, e ainda o Rafael também tendo algumas intervenções, conseguiu defender, conseguiu salvar, e fora os erros de finalização que o próprio Botafogo fez, perdendo 1 ou 2 gols ali facilmente, que marcariam que se a bola fosse um pouco mais ajeitada, chutada, passada com qualidade e com carinho, entraria e seria gol na certa. O São Paulo poderia ter perdido nesse primeiro tempo de 2-0, 3-0, seria um resultado justo por aquilo que o Botafogo criou, mas o São Paulo conseguiu seguir, e óbvio que assim como contra o Corinthians, contra qualquer outro clube que o Botafogo vem jogado, eles não conseguem manter a mesma intensidade, até porque estamos no finzinho da temporada. O Botafogo tem jogado várias competições, tem jogado firme no Brasileirão, não tem rodado tanto o elenco, tem sido o elenco titular em muitas competições, então os caras começam a intensidade naturalmente que diminua durante o segundo tempo, e foi isso que aconteceu, diminuíram a intensidade, o Botafogo conseguiu ali diminuir um pouco o ritmo, só que não conseguiu segurar mais
a quantidade de ataques e assim também deu liberdade para que o São Paulo pudesse atacar. E o Zubeldia, percebendo talvez isso, conseguiu tirar jogadores que não estavam atuando bem, tirou o Lucas, aí coloca o Luciano, coloca o Wellington Rato, tirou o William Gomes, colocou o Michel Araújo para fazer aquela função ali mais na esquerda, tira o Rafinha, colocou o Ferrarese, tira o Alan Franco que estava mais cansado. Então faz tudo isso daí, faz uma grande movimentação. E a equipe começa a render mais do São Paulo no segundo tempo, dos 15 minutos do segundo tempo em diante. Foi um jogo mais equilibrado, onde o São Paulo teve chance de fazer gol, teve uma chance cara a cara com o goleiro, que o Caleri, após o cruzamento ali do Michel Araújo, o Caleri acaba pegando mal na bola e ela sobe demais. Então o São Paulo começou a criar chances e começou a ganhar confiança durante a partida, e ali ficou um jogo do lá e cá, e foi um jogo muito legal, mas acabou 0-0, bom pro São Paulo, conseguiu resistir. Agora o Botafogo tem uma difícil missão, que querendo ou não, por mais que seja favorito, mas jogar no Morumbi lotado também vai sentir a pressão. Vamos ver como que o São Paulo vai se comportar lá, se vai sair mais para atacar, se vai ter algumas mudanças. Acredito que o São Paulo deva ir mais para cima, ser mais ofensivo mesmo, deva manter essa escalação, só que ao invés de deixar o próprio Rafinha na lateral, coloque o Igor Vinícius, que sobe mais, apoia mais o ataque, talvez o então próprio Eric ali ao invés de manter ali o Rafinha como ala, coloque o Eric para ser esse ala, ou o próprio Wellington Rato, que ele faz também um grande trabalho de ir e vir, e tem ainda 3 zagueiros ali seguro. Colocaria o Marco Antônio no lugar do Luiz Gustavo, porque ele é mais móvel, ou até mesmo do lugar do Bobadilha, tiraria o Bobadilha, deixe o Marco Antônio, que ele jogou muito melhor, achei que ele jogou bem melhor, e acho que ele é melhor que o próprio Bobadilha nisso. Ele é muito mais ágil e muito mais pensa, você vê que o raciocínio dele de passe é muito mais rápido do que o do próprio Bobadilha, né? Mas tudo isso é questão de treinamento. Vamos ver como que o São Paulo vai treinar e como que o Botafogo também vai se comportar. Foi um resultado ruim pro Botafogo e bom pro São Paulo. Ruim por tudo aquilo que o Botafogo criou no primeiro tempo e não converteu em gols, e bom pro São Paulo por tudo aquilo que esse mesmo Botafogo criou e ele conseguiu se segurar e volta com um resultado incrível, podendo vencer por um resultado mínimo, 1-0, e se empatar é pênaltis, mas tá ainda em aberto ali, por mais que o Botafogo tenha um elenco melhor, um elenco mais caro, tenha durante a janela de transferência contratado mais, se reforçado mais, tenha mais opções no banco, mas ainda assim é muito difícil. A gente sabe como é que é mata-mata, Libertadores é outra história, é difícil, e que vençam melhor nesse campeonato. Se inscreve no canal, deixa o like, valeu e é nóis.